Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast que te ajuda a ter produtividade financeira. Quer ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Para você que não me conhece, eu sou a Mariana Pérez, mentora de produtividade e gestão de tempo aqui do Produtividade Financeira. E antes de eu entrar aqui no tema de hoje, que eu particularmente sou apaixonada, eu já vou te pedir aqui para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal aqui do nosso Profadcast, caso você ainda não esteja inscrito, né? E já aperta o sininho aqui para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E se você estiver assistindo ou ouvindo pelo Spotify, avalie aqui com 5 estrelas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai valer aqui a sua avaliação. E o tema de hoje é um tema que eu sou a pessoa que levanta a bandeira, que é como usar a sua agenda para ser a sua melhor aliada e tirar os seus planos do papel em 2026. Exatamente isso. Então, tirar aquele tanto de meta de ano novo, aquele tanto de coisa que você só planeja e nunca realiza através de uma única ferramenta que é a agenda, a coisa mais simples. Mas antes de falar da agenda, eu preciso te falar uma verdade que a maioria das pessoas não quer admitir, não quer nem ouvir. E talvez você seja uma dessas pessoas. O seu problema não é falta de tempo, apesar de ser o que as pessoas mais falam. Eu não tenho tempo para me dedicar a investir, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo é a maior objeção para os seus sonhos. Mas essa é a historinha que você conta para sua cabeça. O seu maior problema é a falta de clareza. Clareza do que fazer, quando fazer, onde fazer. E a gente começa o ano cheio de planos, cheio de metas, cheio de sonhos. Só que o quê? A agenda continua vazia. Então não adianta nada você ter um monte de ideias, mas não saber quando, onde e como você vai colocar isso em prática. E quando a sua agenda está vazia, sabe o que acontece? Você deixa o comando do seu dia nas mãos do seu cérebro. Mas aí você deve estar pensando, ótimo, está nas melhores mãos. O meu cérebro é uma máquina. Errado. O seu cérebro, ele não foi projetado para te fazer evoluir. Essa é forte, né? O seu cérebro, ele foi projetado para te proteger. Te proteger da dor, te proteger do desconforto, do esforço. Por isso que toda vez que você pensa em fazer algo que vai exigir de você energia, mudança, comprometimento, o seu cérebro sussurra. Deixa para depois. Você não está pronto agora. Quando você estiver mais motivado, com mais energia, você começa. Só acontece comigo, será? Ou isso também? Seu cérebro também sussurra isso aí no seu ouvido? O cérebro humano, ele odeia o vazio. Quando você não sabe exatamente, não dá um comando claro para o seu cérebro o que deve ser feito, ele te dá a opção sempre mais fácil, que é uma distração, que é aquela dopamina barata, ficar rolando o feed, sempre olhar para aquelas pequenas urgências, ou seja, que você vai fazer sem ter que planejar muito, sem ter que pensar muito, mas que não mudam nada, que não te traz grande resultado. Se o seu cérebro não tem exatamente o comando claro do que ele tem que fazer, são sempre essas coisas que você vai fazer. E aí, você entra naquele ciclo que destrói mais os seus sonhos do que qualquer outra coisa. Sabe qual é? É o ciclo da boa intenção sem execução. O ciclo do planejamento,
o ciclo do sonho sem a ação. Nesse caso, né, quando você está nesse ciclo, você só usa a agenda como um calendário de obrigações. Né? Você só marca reunião, você só marca aquelas coisas que você é obrigado a fazer. Ou seja, você passa o seu mês inteiro, o seu ano inteiro só apagando incêndio, resolvendo urgência, e quando você percebe, o ano acabou. E a sua agenda ela foi usada só para obrigação. Ou seja, você não teve aquela envolvimento, aquele engajamento, né, com a sua agenda. Então fica aquela sensação amarga duplamente. Uma, a sua agenda só serve para compromisso, e outra, você passou 12 meses e você não avançou praticamente nada. E aí você se pergunta, como assim? Passou mais um ano e eu não avancei nada, eu não realizei mais um sonho, mais uma meta. E esse ciclo se repete ano após ano. Mas hoje eu estou aqui exatamente para te entregar algo que vai mudar completamente esse jogo. Primeiro ponto, a agenda não é um lugar em que você anota tarefas. Já coloca isso aí na sua cabeça, já quebra esse padrão. A agenda é o lugar onde você decide quem você se torna. Quem você vai se tornar em 2026? A agenda é o lugar que você vai marcar exatamente isso. Para entender isso, você precisa enxergar qual é o seu maior inimigo. E é um inimigo invisível. Você já deve saber de quem eu estou falando, que é a famosa procrastinação. Essa sempre é o nosso maior inimigo. E a gente, vocês já devem ter me ouvido falar isso algumas vezes, a gente não procrastina porque a gente é preguiçoso, porque a gente não tem vontade de fazer as coisas. A gente só procrastina porque a gente está confuso. Quando você não tem clareza do que realmente é importante, qualquer coisa parece urgente. Ou se você tem tanta coisa urgente, você paralisa e você não consegue sair do lugar. Então, o principal ponto da procrastinação é a confusão. Então, toda tarefa vira prioridade. Qualquer distração ganha a sua atenção. E quando você está nesse cenário, surgem 3 principais sabotadores que acompanham a sua vida adulta. E aqui eu gosto de separar sempre, né, nesses 3 grupos, nesses 3... eu brinco, né? Eu sou muito visual, então eu fico imaginando algumas coisas. Eu fico imaginando aqueles 3 diabinhos que ficam aqui do nosso lado. Então eu tenho 3 aqui que ficam comigo. Então o primeiro deles é a procrastinação emocional. É quando você, você está adiando as coisas porque você acha que é difícil. Você adia porque você está com medo de falhar, medo de não ser bom, né, de não ser bom o suficiente, medo do julgamento, medo de se comprometer com uma versão nova de você, que você talvez não se reconheça, que os outros não o reconheçam nessa nova versão. Então, é essa versão, né, dessa procrastinação pelo medo que é o bonequinho que fica aqui falando que você não vai dar conta. Então, esse é o primeiro sabotador. O segundo é aquele do sofrimento antecipado. Esse ele fica muito presente aqui em mim e sempre quando eu acabo uma tarefa eu falo, nossa, mas por que eu sofri tanto antes de começar? Deu mais trabalho o antes do que o executar a tarefa. E é exatamente isso. Você sofre mais pensando em fazer alguma coisa do que
executando de verdade. Então, quando você não coloca na agenda, você não programa, você não organiza, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco, tudo parece grande demais, tudo parece longe demais, difícil demais. Então, toda vez que você pensa em executar alguma coisa, você enxerga como se fosse um negócio muito grande. Então, você sofre muito antes de fazer. E quando você pega para fazer, você fala, nossa, mas era simples desse jeito. Então, esse é o segundo sabotador. E o terceiro sabotador, que é quando você, né, fica procrastinando, você não programa, você não tem agenda, é você ter o seu dia, né, que eu chamo do dia reativo. E não é reativo de ficar nervoso, né, irritado, não. Você já acorda reagindo ao mundo, às demandas, né? Você deixa literalmente a vida te levar. Você reage às mensagens, aos problemas que os outros trazem para você. As urgências dos outros definem o seu dia, as suas prioridades, definem quem você é. Porque você é o que você faz do seu tempo. Então você é o que você reage ao que os outros definem para você. Então o mundo define o seu ritmo. O mundo define quem você é. Esse é o terceiro sabotador. E esse eu posso falar, né, com orgulho que esse não me pega. Então, o primeiro e o segundo me pegam, eu tenho que ficar muito atenta, mas esse aqui eu já me blindei e esse aqui eu não fico vulnerável a esse terceiro sabotador. Esse terceiro bonequinho aqui eu já eliminei ele do meu ombro. Mas aí, o que você faz? Você percebe que a sua vida está sendo dirigida pelos outros e não por você. Você está só administrando o caos. E tudo isso acontece por uma coisa simples. Porque você não tem hora marcada. A sua vida precisa ter hora marcada. Tudo aquilo que não tem hora marcada não passa de intenção, não passa de sonho. E o que eu falo é que adulto não tem só sonho. Adulto sonha. Só que sonho tem que virar compromisso. Sonho, intenção que não tem hora marcada é só sonho. E sonhar, até criança sonha. Adulto que quer realizar, que quer ter uma vida extraordinária, precisa ter sonho na agenda. E o nome disso é compromisso. E é por isso que ter uma agenda certa muda a sua vida. Ela vai tirar essa confusão da sua vida. O que eu faço, quando faço, como faço. Ela vai tirar o poder que hoje está tomando, né, está predominando o seu dia, que é o improviso, que é a distração. Então, a agenda tira o poder disso que hoje está dominando a sua vida. Então, tira o poder da procrastinação. Agora, vamos pensar. Vamos agora colocar a mão na massa e construir essa agenda que vai definir quem que a gente vai se tornar em 2026. E aqui eu quero apresentar um conceito bem simples para você entender diversos outros conceitos sobre planejamento, meta e muitas outras técnicas dentro de uma única ferramenta, que é a agenda. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu consolidei diversas técnicas numa única. Então, eu não vou falar aqui de meta no modelo SMART, técnicas de priorização. Tudo isso está consolidado nisso aqui que eu vou te mostrar em como você montar a sua agenda. Eu só quero que você tenha a sua agenda. E quando eu mostro isso nas mentorias que eu faço aqui de produtividade e gestão de tempo, é muito engraçado ver a reação das pessoas. Quando elas descobrem essas ferramentas, elas falam, nossa, mas agora sim eu consigo enxergar
como organizar, como ter clareza e como ter os limites certos do meu tempo. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco dessas técnicas, mas a principal é a construção da agenda. Então, para começar, eu gosto, de estruturar a agenda em 3 níveis, que é o que eu chamo os 3 níveis da agenda produtiva. E a primeira agenda, que eu gosto de falar é a sua agenda estratégica, que é a agenda mensal. A sua agenda mensal é como se fosse o seu destino. Não é sobre tarefas, é sobre a direção que você vai dar para o seu mês. É você dizer para o seu cérebro: janeiro é o mês da minha saúde, fevereiro é o mês de organizar as minhas finanças. E por aí vai. Você vai ter clareza, você pode definir já para o ano inteiro quais são os meses ou quais são os 12 projetos, quais são as 12 frentes que você vai evoluir ao longo do ano. Simples assim. O que não está decidido nesse nível vira distração, vira urgência, vira vida no piloto automático. Então, você tem que focar exatamente no que está nesse nível. Aí você deve estar pensando: mas como que eu vou focar uma coisa por mês? Primeiro, você não precisa focar em apenas uma coisa por mês. Isso não quer dizer que você só vai fazer isso por mês. O que você precisa definir é qual é o seu foco principal. E isso é completamente diferente. A pessoa acha, a maioria das pessoas acham que o foco do mês significa excluir todo o resto da sua vida. E não é isso. A vida, ela continua. Você continua trabalhando, você continua cuidando dos seus filhos, você continua pagando suas contas, você continua treinando, vivendo. O foco mensal, ele é o tema condutor. Ele não é a exclusão de todo o resto da sua vida. Isso tem que ficar claro. É como se você dissesse, para sua cabeça: este mês, se eu tiver que escolher entre várias prioridades, eu sei qual que vai vencer. Isso vai tirar, isso é uma ferramenta, é uma técnica para tirar a confusão mental e reduzir, esse é o principal ponto, reduzir a sobrecarga na hora de decidir o que você precisa fazer. Isso vai aumentar a sua direção. E lembra que o seu cérebro, ele quer poupar energia? Então, se toda hora que você for decidir fazer alguma coisa ou quando você estiver priorizando, ele entender que isso está tomando energia, ele vai sempre para o mais fácil. Então, se você já tem esse fio condutor, você reduz essa sobrecarga, você reduz esse gasto energético e o seu cérebro já sabe o caminho que ele tem que seguir, porque você definiu essa estratégia. Então, aqui, você precisa, para definir, para deixar mais claro isso, é como se você tentasse criar... pensa na situação de você criar 5 novos hábitos ao mesmo tempo. Vamos pensar, você quer mudar 4 áreas da sua vida, 4, 5 áreas simultaneamente. Você vai fazer transformações... Ai, bati no microfone. O penco me mata. Você vai fazer transformações complexas. Quando você quer mudar tudo ao mesmo tempo, você joga múltiplos focos na sua cabeça e seu cérebro entra no estado de estresse. E aí você vai para dispersão, você vai se sabotar, você vai desistir porque você não está tendo resultado. E aí o que acontece? Você abandona, você não tem resultado, você não avança, você desiste. Então, quando você tenta mudar muita coisa ao mesmo tempo, então pensa, os seus projetos aí de ano novo. Você quer ter uma saúde melhor, você quer se exercitar mais, você quer ter uma dieta 100% focada, você quer organizar suas finanças, você quer evoluir no estudo de idiomas, você quer fazer uma pós-graduação na sua área, você quer ser promovido, aí você vai começar tudo em janeiro. O que vai acontecer? Nada. Tão simples quanto isso. Você vai se sobrecarregar, seu cérebro vai ficar confuso, você não vai ter resultado em nada e você desiste de tudo. Então,
essa agenda mensal estratégica é exatamente isso. Define o foco do mês, define o tema que vai dominar, seu cérebro vai respirar, vai saber o que ele vai focar, vai entender a direção, ele vai cooperar e executar exatamente aquela missão. Tão simples quanto isso. Ficou claro? Agenda estratégica, agenda mensal. Agora vamos para a nossa segunda agenda, que é a agenda da semana. A agenda da semana é o que vai definir o seu ritmo, é o que vai trazer estrutura para a sua semana, estrutura para os seus sonhos, para os seus planos. E aqui eu quero te lembrar de uma coisa. Quando você estudou na escola, no cursinho, ou qualquer coisa que você evoluiu de verdade em alguma fase da sua vida, por que você acha que foi? Foi porque você tinha tempo? Ou foi porque você tinha um ritmo? E não precisa ir muito longe. Por que você acha que você evolui no trabalho? Por que você não aperta o soneca e fala, hoje eu não vou, hoje eu tô cansado? Por que você acha que a procrastinação não vence? Não estou falando de performance. Você pode chegar lá no trabalho, ficar suas 8 horas na sua jornada de trabalho e não performar como você poderia se você tivesse, né, uma alta performance, se você tivesse essa organização, essa mentalidade de priorizar, de saber exatamente como você evolui. Mas pensa que você tem ritmo. Por que você... E essa é a primeira etapa, né, para você evoluir. Por que você não consegue ter ritmo para os seus projetos? Por que você não consegue ter compromisso com você? Por que você não consegue assumir esse mesmo papel que você assume com o trabalho, que você assumiu com a escola, que você assumiu com o cursinho, enfim, qualquer outra coisa que você faz? Vou te dar outro exemplo. Por que você não se compromete com os cursos online que você faz e se compromete com os cursos presenciais? Sabe o que muda? É a definição de ritmo. Você não estabeleceu ritmo para essas coisas. E a vida adulta, ela não exige menos estrutura. Muito pelo contrário, ela exige mais estrutura. Então, esse é o caminho. E é nessa etapa que você transforma intenção em repetição. E coloca isso na sua cabeça. Repetição é o que vai mudar o seu jogo. E aqui o que você precisa fazer? Você vai criar na sua agenda blocos fixos. Então vai ter o bloco do treino, o bloco do estudo, o bloco do descanso, o bloco dos projetos que você quer tirar do papel, o bloco da família. E por quê? Porque a repetição cria consistência. E aqui é importante você entender. A sua agenda semanal é a sua agenda mais importante da sua vida produtiva. Ela não é, de novo, assim como a mensal, ela ainda não é uma lista de tarefas, não é um planner bonitinho, não é um lugar que você vai colocar, decorar as caixinhas do que você faz de segunda a segunda. Não é isso. Ela é um mapa fixo, né, que você organiza a sua vida por blocos, não por tarefas. É literalmente o horário da escola. Lembra aquela grade da escola? Segunda de manhã, aula de ciências, aula de matemática. Terça de manhã, aula de matemática, intervalo, né, recreio, aula de português. Quarta de manhã, primeiro bloco, educação física. Você já sabe que tem educação física na quarta de manhã. Então, você já vai com a roupa da educação física. Aí você já sabe que você tem o quê? Que levar uma camiseta a mais para trocar, porque educação física você vai suar. Isso é ritmo. É assim que você evolui. É a mesma coisa. É só fazer o que a gente fazia quando a gente era criança. É exatamente isso. Por isso que funciona. E o que é o mais... E por que é a mais importante aqui? Porque o mês, ele dá a direção. E aqui vai te dar... O dia vai te dar a ação. O que você tem que fazer. E a semana é o que te traz esse ritmo.
Sem ritmo, você vira refém do improviso. Imagina você chegar quarta de manhã, pensa, você chegou lá, não se preparou para educação física, para aula de educação física, você não foi com o tênis certo, o tênis lá de correr, você foi com o tênis, sei lá, X, o Crocs, sei lá, que não dá para correr, aí você não dá para fazer educação física. Você não estava preparado para o ritmo, você estava sem ritmo. Aí você vai ter que improvisar. Ou você vai ter que ir para, sei lá, para mesa de ping-pong, ou você vai ter que fazer, na minha época, tinha que fazer relatório, né, sei lá, falar do esporte, escrever, você vai para o improviso. Então, o ritmo te traz essa consistência, mesmo quando a vida está apertada. Você está programado. E como que você vai montar a sua agenda semanal? Os seus blocos fixos. Primeiro, você precisa pensar em quais são os blocos. Então, você precisa pensar o que entra, em que dia, em qual horário. Esse é a primeira etapa. E com qual frequência. E vou te dar exemplo de alguns blocos essenciais. Então, por exemplo, bloco da saúde. Exemplo, sei lá, pensando no corpo. Treino, caminhada, alongamento, consulta médica, fisioterapia. Geralmente, sei lá, 2 a 3 vezes na semana. Então, você vai pensar, meu bloco de saúde, eu vou colocar segunda, quarta e sexta, das 7 às 8h30 da manhã. Essa é a sua agenda semanal. Você não está falando se você vai para musculação, se você vai para o spinning, se você vai para o pilates, se você vai para a fisioterapia, você não está falando nada disso. Você só está definindo que segunda, quarta e sexta, ou seja, quando, com qual frequência e que tempo, né, das 7 às 8h30, você vai ter um bloco de saúde. É só isso que você está definindo. Depois você vai definir o seu bloco de estudos, ou seja, desenvolvimento da sua mente. Aí pode ser cursos que você faz, pode ser leitura, pode ser aulas, projeto pessoal. Aí você vai definir, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana. Aí você pode colocar, por exemplo, de manhã também, na terça e na quinta. Eu coloquei corpo, né? Segunda, quarta e sexta. Então você pode colocar terça e quinta esse bloco de estudos. Então, terça e quinta, das 7 às 8h30, é o bloco de estudos. Então, olha a mensagem, a clareza que você traz para o seu cérebro. Quando você acordar na segunda-feira, você não vai ter que decidir: ai, será que hoje eu tô com energia para ir na academia? Acho que eu não tô com muita energia, não. Acho que eu vou ler aquele livro que eu tô lendo. Ai, mas aquele livro, acho que ele tava meio chato. Ai, será que eu vou na academia? Acho que é melhor, né, ir na academia. Talvez eu faça aquele curso. Pronto. Entendeu? Aí o que você faz? Ai, quer saber? Acho que eu dormi tarde ontem, eu vou dormir mais um pouquinho. Entende que a raiz do problema é sempre a falta de clareza? Então você não pensa. Você acorda, você não pensa. Você já sabe que segunda, quarta e sexta é dia do corpo. Aí depois entra o que você vai fazer. Então segura aí que essa é para a agenda do dia a dia. Mas o seu bloco já está definido. Então toda semana é a Gabriela. Todo dia ela faz tudo sempre igual, entendeu? Toda segunda, quarta e sexta é corpo. Toda terça e quinta é estudo. Essa é a mensagem que seu cérebro precisa ter clareza. Lembra? Aula de português, aula de matemática, aula de educação física, é igual. Combinado? E aí segue para os outros projetos. Então, projeto, né, bloco de objetivos, de planejamento, por exemplo, planejamento de, sei lá, algum trabalho estratégico que você está fazendo, alguma meta do mês que você quer construir, aí vai depender da sua fase. Ou, por exemplo, bloco de vida. Então, por exemplo, você quer marcar aquele momento especial com seu parceiro ou com os seus filhos. Então, você pode ter o ritual da família. Então, sei lá, toda terça-noite é o dia da família, ou o dia do casal, ou terça é o dia do casal e quinta é o dia da família, com os filhos. E aí você vai colocando esses blocos na sua agenda de acordo com as suas prioridades. E isso serve para o seu bloco do trabalho também. Então, aqui eu te mostrei como você encaixa as suas prioridades pessoais na sua agenda, ou seja, no seu tempo fora do trabalho. Mas isso vale para o seu trabalho também. Então, por exemplo, você é uma pessoa que lida com várias frentes. Então, você pode definir que as suas reuniões, né, com o seu time, por exemplo, você vai fazer sempre
quarta-feira à tarde. Então, quarta-feira à tarde é o bloco de conversas com o seu time, né? De alinhamento, ou na segunda, né? Segunda à tarde, ou segunda de manhã. Então, você pode fazer conversas individuais, você pode fazer conversas com equipe, ou, por exemplo, beleza, segunda é o seu dia de alinhamentos, de planejamento. Aí, por exemplo, quarta, vamos supor que você cuida da frente financeira e da frente, sei lá, de marketing. Então, por exemplo, quarta é o dia que você veste o chapéu do financeiro. Então, quarta é o dia que você vai organizar todas as suas rotinas financeiras. Então, é o dia que você vai organizar os pagamentos, demonstrativos, enfim, fazer as suas rotinas do financeiro. E aí, sei lá, na sexta, você vai fazer os seus planejamentos do marketing. Então, você vai colocar as suas rotinas do marketing. Aqui eu estou dando exemplos aleatórios, mas para você entender como que você encaixa isso de acordo com o seu dia a dia. Então, esses blocos são importantes você colocar na sua vida como um todo, no seu trabalho, na sua organização. Ficou claro? Deu para entender? E aqui, não esqueça de colocar o seu bloco de descanso. Isso é uma bandeira que eu sempre falo, que eu coloco bastante, coloco aqui na empresa. O bloco de descanso, ele é importante. E é o bloco para você fazer o quê? Nada. Simplesmente nada. Não é o bloco que você vai colocar, por exemplo, o curso que você está fazendo, ou aquela leitura mais técnica. É algo que você vai fazer sem compromisso. Então, você vai deixar vazio. Se naquele momento você tiver a fim de fazer uma leitura, sei lá, de um romance para as mulheres, ou alguma coisa assim, você pode fazer, mas não é aquela coisa que você vai fazer por obrigação, que você vai fazer com ritmo. É o que você vai fazer do que você tiver de acordo com a sua vontade para você descansar. E o descanso é parte fundamental da sua produtividade. Não se esqueça disso. Combinado? E além do descanso, tem um outro ponto muito importante aqui. E um erro muito comum. Não preencha todos os espaços da sua agenda. Agenda semanal não é Tetris. Sabe aquele joguinho? Aqui eu denunciei minha idade. Aquele joguinho que você tinha que encaixar todos os buraquinhos. Agenda não é isso. A agenda é fluxo. Deixe janelas. Deixe respiros na sua agenda. Você precisa de tempo livre. Você precisa de flexibilidade. Isso é o que vai trazer o sentimento, vai evitar que você tenha o sentimento de culpa, que vá trazer aquele peso de que você não está conseguindo, de que você está falhando, que vai gerar o abandono da sua agenda. Então, lembra, agenda não é Tetris, combinado? E um outro ponto importante aqui da agenda. Quando a gente está pensando, na base da agenda semanal, você tem que se comprometer com o bloco, ou seja, com o horário e não com a tarefa. Se você está lá no seu bloco de estudos, você tem que se comprometer que você vai estudar das 7 às 8h30 e não com o módulo 1 do curso que você está fazendo. Eu só vou parar quando eu acabar o módulo 1. Não, senão isso você vai atropelar toda a sua agenda. Mas eu deixei uma folga aqui do descanso. Mas eu tinha colocado aqui 1 hora para tomar o café da manhã, e aí eu vou deixar aqui, vou tomar em meia hora só. Se você começar a fazer isso com frequência, você vai se embolar e você vai cair naquele erro que eu falei, que é você se culpar, que é você se achar que não funciona para você. Então, quando a gente pensa nos blocos, a gente tem que assumir o compromisso com o horário e não necessariamente com a tarefa. É assim que você vai criar consistência real. Então, imagina lá na aula de matemática. Bateu o sinal. Lembra do sinal? Se o professor está no meio da explicação, dificilmente algum aluno fica na sala. Estou errada? Por quê? Porque é o ritmo. Não pode atrasar. Não pode atrasar a próxima aula. Ele precisa sair da sala para o próximo professor entrar.
tem o intervalo, né, o recreio, que tem 15 minutos. Então, é mais ou menos a mesma analogia. O seu compromisso é com o horário e não com a tarefa. E um passo muito importante. Você precisa fazer uma revisão semanal desses seus blocos. Uma revisão simples, de 5 minutos. Então, toda semana, você pergunta, o que funcionou bem desse meu bloco aqui? Dessa minha estrutura de bloco semanal. E o que não funcionou? O que você não cumpriu e por quê? Dessa forma, você faz os ajustes ali que você precisa, né, para a semana que vem. Então coloquei 1h30 aqui de estudos, mas eu me senti cansada, acho que 1 hora é melhor. Talvez eu coloque meia hora aqui para uma meditação, enfim. Aí você vai fazer os ajustes que fizer sentido para você. Simples, rápido, indolor, e é assim que você vai manter o seu sistema vivo. E agora vamos para a agenda do dia, que é o que a maioria das pessoas conhece e usam apenas essa e ainda de forma errada. E esse aqui é o passo concreto, o passo da execução. Aqui que você, né, precisa reduzir, presta atenção no que eu vou falar, a sua agenda diária, você precisa reduzir a 3 prioridades por dia. Mas como assim? Eu não tenho só 3 coisas para fazer. Por que você está falando para eu definir só 3 prioridades? Porque o seu cérebro, ele precisa de vitórias. Você precisa comemorar. Você precisa sentir que você está evoluindo. Sabe aquelas listas gigantes de tarefas? Você já deve ter ouvido aqui o meu episódio do famoso Tem o Quê? Elas são importantes para desocupar o seu cérebro. Só que a maioria das pessoas, né, vivem o dia com a missão de vencer a lista de tarefa no mesmo dia. E a sua missão do dia não é vencer a lista de tarefa. Às vezes você cumpriu 70 coisas da sua lista de tarefa. Faltaram 10. Você termina o seu dia com ar de derrota porque faltaram 10 tarefas da sua lista de tarefas, mas você cumpriu 70. Então, é isso que a gente precisa reprogramar no seu cérebro. O seu cérebro precisa comemorar, ele precisa terminar o dia de falar, né? Que dia fadástico, que dia vencedor. E é assim que você vai se apaixonar pela sua agenda, pelos seus compromissos. E você vai cada vez querer mais. Se você ficar com a missão de querer cumprir a sua lista de tarefas ou não ter claro essas prioridades, você vai gerar ansiedade. A ansiedade vai gerar culpa. E a culpa vai gerar o quê? O abandono da sua agenda. Então, aqui que entram as suas microações. Você precisa ter na sua cabeça que 10 minutos de caminhada é melhor que nada. Você já venceu, você já teve uma vitória. Se você enviar um e-mail importante, você já fez aquele assunto andar. Você não precisa resolver o assunto inteiro. Hoje, você mandou um e-mail que vai fazer o assunto evoluir. Você precisa, finalizar um processo importante. Você não precisa finalizar o processo importante hoje. Você só precisa separar os documentos que você precisa, enviar para o contador. Entende? Então, hoje, a sua missão é separar os documentos. Se você está fazendo a sua organização financeira, você não precisa finalizar a sua planilha hoje. Você só precisa revisar, os gastos do seu cartão nessa semana. Não precisa pegar as faturas do ano inteiro e revisar. Entendeu? Então, você começa a criar suas metas com base nessas microações, para você começar a mandar esse estímulo de vitória para o seu cérebro. E mostrar que o pequeno, né, ele é possível. E que o possível, ele é repetido. E que o repetido vira hábito. Lembra? A gente está construindo hábito. Então, a gente tem que começar desse degrauzinho. Então, o que é possível, você repete, o que você repete vira hábito. Então, você precisa colocar essas pequenas ações como a sua meta do dia. E quais são os erros que destroem a sua agenda? O que fazem as pessoas
abandonar os seus planejamentos. Primeiro, achar que vai caber tudo na agenda, né? Planejar como se fosse um robô, como se não fosse acontecer nenhum imprevisto, como se você não fosse estar cansado, como se não fosse acontecer nenhuma emergência, não deixar, né, nenhum espaço. Você não é um robô. Colocar na sua agenda tarefas gigantes. Então, por exemplo, as pessoas colocam na agenda, eu uso muito esse exemplo, que é fazer a declaração de imposto de renda. Fazer a declaração de imposto de renda é muito grande. Coloca na agenda as tarefas menores, né? Sei lá, separar as notas fiscais do médico, sei lá. Coloca as tarefas menores. Deixar, né, buracos na agenda esperando inspiração. Então, entenda. Deixar buracos, né, deixar espaços para ter flexibilidade na agenda é diferente do que deixar buracos esperando inspiração. Então, lembra dos seus blocos da agenda semanal, lembra do ritmo. Então, o ritmo é você definir, nessa 1h30, você vai estudar. Quando você entra na sua agenda diária, você já precisa definir o que você vai estudar. Nesse momento, você não pode deixar buraco esperando, na hora eu vou saber o que eu vou estudar. Na hora eu vou sentir o que eu vou estudar. Não, né? Lembra, você deixou o bloco de treino. Quando você entra na sua agenda de execução, você não pode deixar o buraco no seu bloco de treino. Você já tem que definir. Na segunda vai ser musculação, na terça vai ser, ou na quarta vai ser pilates, na sexta vai ser spinning, ou coisa assim. Ou na segunda vai ser treino de perna, na quarta vai ser treino de superior, e essas definições têm que estar claras. Os buracos, os espaços para flexibilidade, eles entram lá na agenda semanal, quando você está definindo os seus blocos. Não é aqui na diária. Isso tem que ficar claro. Combinado? Não revisar sua agenda diariamente. Isso é um erro. Você não revisa, você não vê o que funcionou, você não vê o que precisa ser ajustado. Com o tempo, você começa a desengajar da sua agenda. Então, não cometa esse erro. Dizer sim para tudo, né? Então, você fala sim para tudo e para todos, você está falando não para você. Você está passando por cima do que você disse, né? Do compromisso que você fez com você, do que era importante para você. Então, esse é um erro muito comum quando você entra na execução. Então, você programou, você tem seu bloco, apareceu qualquer coisa. Não, pode deixar, não, eu faço, não, conta comigo. Então, lembra da sua prioridade, lembra dos seus sonhos, lembra dos seus objetivos. E o pior de todos, deixar a sua agenda escondida. Agenda invisível, ela não traz resultado. A agenda tem que ficar à mostra, você tem que interagir, ela tem que ser, lembra, a sua aliada, ela é sua melhor amiga. Agora você deve estar se perguntando, tá bom, eu vou colocar na agenda, eu entendi que eu tenho que fazer os blocos, eu entendi que eu vou marcar os meus compromissos, mas eu já tentei isso. Eu coloco, eu faço uma agenda planejada, mas não tem nada que eu faço, né? Não tem nada que me faça cumprir e me comprometer de verdade com o que eu coloquei na agenda. Tá pensando isso ou não tá? E aqui que entra a parte mais importante. A parte que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Como fazer para realmente cumprir o que você colocou na agenda? Vou te falar uma coisa. Você tem que entender isso agora. Você não cumpre tarefas. Se você olhar para a sua agenda como se lá estivessem tarefas, você não vai se comprometer. Tão simples quanto isso. Você tem que olhar para a sua agenda e entender que você está cumprindo com a sua identidade. Você está se comprometendo com quem você está se tornando. Então, não é marcar treino. Não está lá marcado treino, eu vou cumprir o treino. É você pensar, eu estou marcando
quem eu quero ser em 2026. Quando você enxerga assim, a sua agenda ganha força. Então, você tem que olhar para o seu compromisso e não enxergar, esse treino não vai mudar nada na minha vida. Você tem que enxergar como quem eu estou me tornando. Quem eu estou me tornando quando eu falo não para isso que eu coloquei na agenda? Qual é a identidade que eu estou construindo? Quem é a pessoa que está falando não? E quem é a pessoa que está falando sim? Quando você criar essa afinidade com seus compromissos e você de fato quiser se tornar uma pessoa melhor e ter resultados extraordinários, você consegue se comprometer com a sua agenda. Mas lembrando que você tem que cumprir todas as etapas anteriores. Se você fizer uma agenda megalomaníaca, cheia de compromisso, que não tem ser humano que cumpra, você planejou como se fosse um robô, não há comprometimento que vai te segurar. Então, seguindo esse passo a passo, de indo em pequenas ações, mandando mensagens para o seu cérebro de pequenas vitórias e, principalmente, trazendo esse compromisso com a sua identidade, eu tenho certeza que você consegue se comprometer. Então, essa é a importância de você começar pequeno. Por isso que você precisa entender que esse é o passo para você trazer esse comprometimento. E mesmo num dia difícil, você vai ter micro vitórias, você vai gerar dopamina e você vai reforçar esse comportamento de repetição e de hábito. Tão simples quanto isso. E aqui, sendo repetitiva, revisão diária, 180 segundos, 3 minutos todos os dias. Isso vai fazer você cumprir o que você prometeu. Isso é importante. Revisa o que faz sentido, confirma as prioridades. Tão simples quanto isso. Desse jeito, não tem como não seguir e não se comprometer. E aqui é importante você ter rituais. Então, sempre tem um ritual de celebração. No final da sua semana, celebre. Celebre as suas conquistas, celebre o seu progresso. Esse é o maior combustível para a sua consistência. Se você começar a tratar isso, como, legal, cumpri essa semana a minha agenda. Não, se valoriza. Se valoriza por ter se comprometido. Então, faça disso uma celebração. Celebre não o cumprimento das suas tarefas. Celebre a evolução de quem você está se tornando. Celebre um passo em direção aos seus sonhos, aos seus projetos. Então, celebre. Celebre e reforce essa mensagem para o seu cérebro. E outro ponto importante para você se comprometer com a sua agenda. Coloque coisas na sua agenda que te dão prazer. Lembra? A sua agenda ela não é de compromissos. A sua agenda é o seu espaço que você vai transformar as suas intenções, ou seja, os seus sonhos, em comprometimento. Então, coloque coisas que te dão prazer de verdade. Não coloque coisas por obrigação, coisas que os outros esperam que você faça. E às vezes você nunca parou para pensar o que te dá prazer. Faça esse exercício, pense o que você realmente gosta de fazer, sem julgamento, sem crítica, sem pensar o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso. Então coloque na sua agenda coisas, balanceie coisas que estão ligadas à sua evolução, ao seu desenvolvimento, à construção dos seus sonhos, mas também ao seu prazer. Coloque coisas que te deem prazer, que te tragam motivação. Se você tiver tudo isso junto na sua agenda, não tem como você não se comprometer. E 2026, ele não vai ser diferente porque você vai estar mais motivado. 2026 vai ser diferente porque você vai estar mais organizado. A agenda é a ponte entre o seu eu de hoje e o seu eu de amanhã.
quem você se torna. E é o lugar onde os seus sonhos, eles ganham data, hora, frequência e ritmo. E agora que você terminou esse episódio, que você ficou comigo aqui até o final, faz uma coisa simples. Abre a sua agenda, escolhe uma microação, coloque um horário para hoje à tarde, para amanhã, e cumpra. Porque o seu futuro, ele não pode estar na sua cabeça. O seu futuro, ele não é criado na sua cabeça. O seu futuro, os seus resultados, a sua independência financeira, ela se cria na agenda. E me conta aqui nos comentários, ou lá no meu Instagram, @marianaperes, ou no Instagram do Profadcast. Comenta qual foi o insight que você teve, qual foi o compromisso que você colocou na agenda, como que esse episódio te ajudou, como esse episódio fez parte da construção de quem você vai se tornar a partir de 2026, mas começando a agir agora. E aí, bora evoluir?